Fala, galera da CLSJ Church, estamos aqui, mais um podcast Be Free. E hoje, claro que eu estou com o meu querido de novo. Sempre, né? Você nunca estará sem mim. Nunca estará, glória. E hoje estamos com uma presença muito especial aqui, né? Todos são especiais, claro, mas a gente sempre fala que é especial, né? É verdade. E já a gente vai apresentar ele, mas antes... Vamos chamar a nossa vinheta. Mas, enfim, vamos apresentar o nosso convidado aqui. Estamos com ele, Nailton Silva. Ele que é apóstolo, educador financeiro, casado com a Inês há 32 anos. Segundo ele, dorme na cama dela há 32 anos. Já ouvi isso aí. Tem 6 filhos, 3 netos e é filho do apóstolo Géser. Seja bem-vindo, apóstolo. Muito obrigado, uma honra grande estar aqui com vocês. Obrigado a toda a audiência aí, todo o pessoal que está acompanhando. Espero que sejam bem edificados com essa nossa conversa aqui, nosso tempo. Uma honra grande, estou aqui para vocês, sou de vocês. Amém, glória a Deus. Amém. Então, começa contando um pouquinho aí, quem é você? Quem sou eu, né? Quem sou eu? É muito bom essa questão da identidade, né? Quem não sabe quem Exatamente. é, não sabe para onde vai, né? Falou Exatamente. tudo. Tem que saber quem é. Eu sou Nailton, eu me converti ainda criança, né? Sirvo ao Senhor desde muito cedo. Me converti com 7 anos de idade. Conscientemente eu me converti com 7 anos de idade. 7 anos de idade eu tinha certeza que eu ia servir a Deus pro resto da minha vida. Então hoje aqui no podcast não tem nenhum ex-nada. Eu não sou ex-nada, não sou ex-ninguém. Não sou perigoso, não sou periculoso. Olha. Tá difícil ter um não ex aqui, né? Não ex. Eu não sou ex-nada. Eu tenho outros pecados, mas estive sempre dentro da casa do Senhor mesmo. Eu sou a 2ª geração de pastores, meus pais também eram pastores, né? A mamãe já está com o Senhor fazem 6 anos, fazendo um anjo rir no céu, mas está com o Senhor. Eu me casei com a Inês, quando nos conhecemos eu tinha 17 anos, a Inês tinha 14. Olha. E aí aquela menina me deixou assim com a cabeça virada, porque foi o que aconteceu, né? Foi amor à primeira vista? Foi antes da primeira vista, eu acho. Então, minha filha fala assim, olha, se você morrer, mãe, ele morre na outra semana, porque nós somos muito grudados, né? E como eu sempre brinco, né? A gente dorme na mesma cama, eu durmo na cama dela, na verdade. Que a Inês dorme com vontade de dormir, com vontade mesmo. Às vezes eu falo, meu amor, deixa só um espacinho, porque não preciso muito pro meu suporte. Mas nos nasceram 3 filhos biológicos, né? Nós temos uma menina e 2 meninos, todos casados, e aí esses 3 filhos biológicos nos deram 3 filhos do coração. Olha. Então são 6 filhos. Na verdade, eu sempre pedi a Deus para não ter nem genro nem noras. Eu sempre pedi a Deus para me dar filhos. E Deus foi muito bom comigo, com a gente, né? Então nos deram esses 3 filhos biológicos, eles casaram, nos deram 3 filhos do coração, que é assim, não somos a família perfeita, mas nós os amamos assim muito. Somos uma família bem bonita. Quem olha as fotos fala, gente, que vocês são bonitos, hein? Pelo amor de Deus. Mas é mesmo, hein? Que a esposa do Nailton, a gente estava falando isso esses dias, não, né? É claro, né? Que mulher bonita, ela é diferente. A gente estava comentando isso. É uma dica que eu recebi, né? E eu continuo passando para os solteiros. A casa com mulher bonita, aí os filhos nascem bonitos, né? Se casa com gente feia, só nasce gente feia na família. Então, foi o que aconteceu com a gente. E aí, esses nossos 6 filhos, que a gente sai para viajar junto, a gente vira e mexe, estamos todo mundo lá. Nossa casa estamos só nós agora, eu e a Inês, né? Nós moramos em um apartamento de quase 50 metros quadrados, que é só nós, né? Mas moramos sem dívidas e moramos felizes da vida, e vira e mexe, tá todo mundo lá. E esses filhos nos deram 3 netos, né? A nossa filha primeira nos deu 2 netinhas. A minha primeira neta tem 8 anos. E a caçulinha, que também é filha dela, tem 5 meses.
E o nosso segundo filho nos deu também um neto, que é o Benjamin. Então, a gente tem a Sara, o Benjamin, depois volta de novo para os pais da Sara e nos deu a Zoe. E o nosso filho caçula só tem 1 ano e 6 meses de casado e não deu ninguém ainda. Por enquanto, ainda não deu ninguém, mas a minha filha Nora, ela é professora de criança. Ah, então. Disse que quer ter 4 filhos. Eu estou Meu torcendo, Deus. porque, na verdade, meu sonho é ter 12 netos, né? Então, Eita. é, Time de futebol. é um timão ali maravilhoso, né? Eu queria 9, né? O pessoal aumentou, eu falei, agora quero 12. Mas tá todo mundo rejeitando essa minha... Aham. Todo mundo falando, não, Sei por quê. não, todos os meus filhos falam, só não vai ter, de nós só não vai ter, só vai ter alguns adotados, E né? como é que você conheceu a tua esposa? Foi A na Inês. igreja? A Inês nós conhecemos na escola. Estudávamos na escola, eu terminava minha educação física e a Inês começava a educação física dela. Você já era convertido? Já era, Com 7 com anos, 7 é. anos. E ela? ela não era ainda. Ela não Ela era. não era ainda. E aí eu ganhei ela para Jesus e para mim. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi. A Inês sempre foi de uma família muito pacata, né? Essa família conservadora. Meus sogros também bastante religiosos, né? Coração ligado em Deus. E aí na escola a Inês me chama atenção, porque ela era muito vaidosa, mais do que agora. A Inês era muito vaidosa. Ela ia na padaria e trocava o brinco. Ela voltava, ela trocava o batom. Ela era muito vaidosa. Cortava aquele cabelinho aqui no pescoço, assim, um triângulo assim, puxadinho aqui na frente, aqueles olhos castanhos brilhando lá dentro. Eu não estava acostumado com isso na igreja, né? Então foi difícil resistir. Eu comecei a falar de Jesus e tal. Nós éramos amigos do mesmo prédio, mesma escola. Meu cunhado, a gente fazia educação física juntos. Terminava a minha educação física, começava a dela, e eu ficava para ver ela fazer educação física. E foi nisso. E, de repente, eu senti que tinha alguma coisa acontecendo, né? No coração. Aí eu falei, não quero te machucar, mas eu sirvo a Deus, né? E para nós sermos uma família, você precisa servir o Deus que eu sirvo. Senão não vai funcionar. Mas ela falou, tá bom, me dá uma semana que eu vou pensar nesse seu Deus aí. Aí deu uma semana, no final dessa semana ela veio para mim e falou, você viu o seu Deus então? Nossa. Aí eu achei que era muito interesse, eu falei, não sei. Mas tão fácil assim? Foi. Meu Eu só Deus falei do para ela, se você não serviu meu Deus, não dá pra gente formar uma família. Nós vamos ser positivo com negativo. Vai ser um negócio ruim. Então, serviu meu Deus. Eu não vou servir o seu, porque eu conheço o seu. Já fica uma bela dica já pros casais aí que estão começando a namorar, né? Verdade. Dá na lata. Se não for seguir meu Deus, eu não namoro com você. Vai ter que escolher. É a prioridade, né? É a prioridade, assim, Deus determina, né, as coisas, né? Então, então ela veio naquela semana e falou, bora. E a gente começou. Então nós tivemos 1 ano na escola, juntos, estudamos 1 ano juntos, somente sem olhando mesmo, né? Depois eu fui pedir para namorar, e aí nós namoramos 2 anos, e depois nós noivamos por 2 anos. Olha. Então, assim, 5 anos ao todo, né? Então deu 1 ano de escola, 2 anos namorando, 2 anos noivo. Também não oriento ninguém a fazer isso. Mas porque foi a nossa história, mas não dou esse conselho. Minha sogra não queria que nós casássemos, porque a Inês era muito, muito nova, muito novinha, minha filha, aquela coisa de mãe, né? Uhum. Então, 2 anos a gente ficou namorando debaixo dos olhos da minha sogra, na sala, com todo mundo junto. Não íamos para lugar nenhum, não fazia nada, a gente só ficava na sala mesmo. Mas era o estilo de educação dos meus pais, o estilo de educação da minha sogra, e bora ser assim. Mais 2 anos noivo, e aí nós casamos. E o casamento foi muito legal. Nós casamos em 92, no dia 31 de dezembro de 92. Olha, que inveja, ele sabe a data. 31 de dezembro de 1992. Obrigada. Todo mundo já viu que ele não sabe a data, né? Não lembra, ele sabe, mas ele não lembra. Não ajudava. Casamos no 31, era a única data aberta no cartório. Não sei o que aconteceu naquele ano, 92. A única data aberta no cartório, e isso era uma sexta-feira. E casamos ali, tudo bem. Só que nós... Não, isso era uma quinta-feira. Só que nós tínhamos que casar na igreja, porque a bênção não vem do cartório, a bênção vem do altar. Uhum. Então nós casamos na quinta-feira, voltamos para minha casa, solteiro, ela voltou para casa dela de solteiro, casados. E aí ficamos a quinta, sexta, sábado o dia inteiro. Aí sábado à noite nós fomos para a igreja para receber a bênção do altar. E dali que a gente foi para nossa casa de casado. Foi um casamento super lindo, eu estava super lotado, eu acho que eu era querido naquele momento, porque todo mundo na igreja quis vir para esse casamento, né? Tinha uma galeria, a igreja toda lotada, aquela coisa... Naquela época, cada um casava com a roupa que queria, né? Então era muito legal. Os padrinhos vai como quer, né? Vai com o terno que você tiver.
Então era assim, era uma salada bem bonita, assim. Parecia realmente uma salada, né? Um de verde, outro de preto, era muito legal. Assim. E aí fizeram um corredor de 100 lâmpadas para que a gente passasse no meio, né? Enfeitaram com um corredor, assim, para a gente passar. E nós passamos e tal. Aí meu pastor demorou a casar, gente. Demorou 1h40, eu acho. Meu Deus. 2 horas, sei lá. Demorou bastante. Acabou a energia elétrica do bairro. Nossa. Aí nós casamos no escuro. Olha. Eita. Aí casamos tudo no escuro, chorando, à luz de um Del Rey. A luz de um Del Rey. 4 porta-luxo, que foi o que a Inês foi para a igreja. Ó, faz tempo, né? E aí já era 2 de janeiro de 93. Então nós casamos em 31 de dezembro. Ficamos casadinhos, cada um na sua casa. No 2 de janeiro de 93, que a gente casou na igreja, porque era a única data que tinha. E aí fomos para nossa casa, pronto, até hoje. Naquele dia o Senhor me disse, olha, o melhor não será hoje. O melhor são os dias que vêm por aí. Olha só. E aí fazem 32 anos. A Inês é leve de morar com ela. Bom demais morar com essa menina. Eu estou realizado, fiquei feliz da vida. Né? Nossos filhos nasceram, eu falei para eles, olha, amo vocês, mas primeiro amo a sua mãe. Isso aí. Se vocês não nascessem, eu ia continuar amando sua mãe do mesmo jeito. Agora conta um pouquinho sobre a sua história dentro da igreja, né? Como é que foi o crescimento, né? Minha conversão, olha, aos 5 anos eu fui consagrado em um centro espírita. Aos 5 anos de idade, né? A gente estava numa sessão de terreiro lá, porque todo mundo também era espírito na nossa casa. Isso era em Recife, porque eu nasci em Olinda. Então nós estávamos nessa sessão aí e tal, e eu lembro que alguém lá veio galopando, como se estivesse galopando num cavalo, me pegou no colo, me levou num quarto e me consagrou. 5 anos. Eu lembro claramente disso. Depois nós fomos morar em Maceió, e aí 2 anos depois eu fui morar em Maceió. E ali em Maceió eu me encontro com Jesus. E aí foi forte assim o encontro. Espera aí um pouquinho que eu tenho que recompor, que é difícil né, decidir. Espera aí um pouco. Essa foi a maior experiência. Meu Deus. Espera aí que é forte. Eu passei 1 semana dizendo, vou virar crente. Em casa, né? Fiquei falando, vou virar crente e tal, né? Eu achava que crente virava. Né? Aí foi forte. A experiência foi forte. Essa foi a minha maior experiência de cristão. Entregar minha vida para Jesus com 7 anos de idade. Peraí, vai dar certo. Conscientemente de que eu não serviria ninguém para o resto da minha vida. E naquele dia que eu fui para o culto, né, e o pastor ficou falando, quem quer aceitar Jesus, quem quer, né? E aí eu falei, olha... Aí eu levantei a mão, né? Na igreja muito lotada, eu levantei a mão que eu queria entrar para Jesus, mas ele não me viu, né? Tava no meio de todo mundo lotado, não me viu, era um garoto, né? Ele ficou insistindo, quem gostaria, e eu tô de mão levantada. Como eu vi que ele não me percebia, eu fui pro corredor e acenei para ele, assim, no corredor. Ele falou, tem um menininho ali que quer vir. Olha. Pode vir aí. Aí eu fui. Quando eu fui nesse ímpeto, meus pais também foram comigo ali, né? Aí nós 3 entregamos a vida para Jesus naquele dia lá. Nossa. E dali eu estava convicto, eu não vou servir ninguém nunca mais. O resto da minha vida eu vou servir a Deus. 7 anos de idade. E aí começa toda a nossa história. Meu pai se lança no ministério, começa a plantar igrejas, começa a supervisionar a igreja, começa a olhar, enfim, pela denominação. Eu fui batizado com o Espírito Santo aos 8 anos de idade. Conscientemente, no grupo de crianças, eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas a experiência de entregar minha vida para Jesus foi mais forte. Essa foi... Não tem uma vez que eu falo disso que eu não me emociono. Realmente foi muito forte. Bom, a partir dali eu comecei, né, como filho de pastor, igreja, né, minha vida de igreja, vamos fazer, etc. E tal. Me meti na área de música, né, e aí eu sou músico, eu sou contrabaixista. Você tá perguntando o baixo ali. Né? Eu tenho um baixo também, Yamaha. Legal. Mas eu fiquei 20 anos sem tocar contrabaixo. Nossa. Eu voltei o mês passado, na verdade. Mas eu fiquei 20 anos sem tocar contrabaixo, né? Mas eu me meti no contrabaixo, meu pai me colocou na aula de violão, etc. E foi essa a nossa história de ministério, né? Fiz o instituto, né, para estudar e tal, né? Depois eu fiz o Instituto Shekinah, que na época eram 2 anos de aula.
do meu apóstolo. Eram 2 anos de aula, fiz estudo Shekinah. Tenho como um dom ênfase escrever, ler e escrever é o meu dom ênfase, né? Então escrevo, todo dia escrevo. Estou numa meta de escrever 60 livros, então estou todo dia trabalho, todo dia. Meu Deus. Todo dia trabalho, todo dia. Né? Depois, por conta dessas escritas todas, o apóstolo Rony Chaves, que é o pai do meu pai espiritual, já falo dele, ouviu de Deus que deveria dar um certificado, um doutorado. Aí eu recebi um doutorado em teologia e ministério pastoral pela LUT, Universidade Latina de Teologia, referendado pela Harvard nos Estados Unidos. Então, essa foi a minha história. Eu pastoreei a igreja local até o ano passado. Eu entreguei o pastoreio para me dedicar ao ministério apostólico de verdade, né? Sim. E ao invés de pastorear uma igreja local, pastorear pastores, pastorear a igreja, dar essa atenção para o corpo de Cristo. Então, hoje você conta um pouquinho. Quer falar alguma coisa? Não, Pode pode ir. perguntar. Só porque eu falei que tava com preguiça, você não tá deixando eu falar. Fala também um pouco. Tô dando tempo para me recompor. Né? Pode terminar. Pode falar. Então, e qual foi, assim, além da sua conversão, que foi a maior experiência, mas conta assim, né? Porque geralmente as pessoas estão acostumadas, negócio falando, sou ex-nada, né? Mas conta uma experiência, assim, algo que você passou de bom e algo, porque a gente também tem, né? Se você sofreu alguma decepção nesse meio de conversão, conta pra gente essas experiências, 2 experiências, assim, que te marcaram. Uma não tão boa e uma boa. Uma experiência muito boa foi realmente o meu casamento, né? Porque a Inês não servia a Deus. E aí ela veio porque eu falei que tinha que servir o Senhor, senão a gente não ia casar. Mas quando nós estávamos noivos, no finalzinho de 2 anos, eu fiquei meio assim, caso no caso, que eu tinha muito medo de não dar certo o meu cuidado com uma família. Eu tinha medo de não conseguir cuidar de uma família. Era o meu susto. Como eu tirar uma moça da casa dela, não vou cuidar da moça, essa coisa toda. Então eu fui para o Rio de Janeiro. Eu passei uns dias no Rio de Janeiro orando. Eu falei, Inês, dá um tempo, eu vou orar. Eu não quero errar, não quero fazer um negócio. E aí eu fui para um retiro. Eu mesmo tomei uma decisão de ir para o retiro e fiquei lá em Bangu, Realengo, numa zona militar, e uns amigos, fiquei lá. E aí eu lembro que eles me levaram para Copacabana. Vamos para uma praia, vamos para um local, e a gente foi. Fiquei sentado na beira da praia, lá em Copacabana, né? E aí eu lembro que, olhando assim para ali do horizonte, assim, eu gosto muito de ficar assim, olha, aquela coisa desestressante, Deus falou comigo, casa com a Inês. Nossa. Foi uma experiência, assim, também bem forte, parecida com essa da conversão, né? E me deu uma sensação de perda de uma herança. Eu tive a sensação assim, estou perdendo, sabe, os milhões da minha vida, como se eu trabalhei a vida inteira e guardei aqueles milhões, agora estou perdendo, jogando tudo no lixo. Foi a sensação que eu tive. Imediatamente, assim, eu falei para meus amigos, estou indo embora para São Paulo. Nossa. Aí eles falaram, não, imagina, você nem sabe voltar lá para a gente, para nossa base e tal. Eu falei, eu vou perguntando e chego lá. Foi o que eu fiz, eu juntei tudo que é. Eu falei, olha, quanta menina bonita aqui. Eu falei, mas não é nada minha, eu não quero nada que é bonita. Daí que eu quero, vou atrás do que me pertence, né? E Deus falou isso comigo, Maria Inês, aí eu volto para lá, para a base, pego minha mala, pego o ônibus e volto para São Paulo. Olha, esse ônibus demorou tanto que eu achei que ia chegar no fim do mundo, não chegava em São Paulo. Meu Deus. Demorou. E aí vem a experiência que é muito legal. Eu não desci nem para ir ao banheiro, nem nas paradas eu desci. Eu tava uma sensação de perda, tem uma sensação muito, tô perdendo, fiquei aquela coisa toda. Porque eu saí de São Paulo falando para ela, eu vou lá orar, porque eu quero saber se é de Deus, e se for, a gente vai andar rápido com isso aqui. Bom, dito e feito. Então, peguei o ônibus, desci na rodoviária, peguei o ônibus para minha casa. Quando eu cheguei no ponto do ônibus, na minha casa, eu desci e a Inês estava no ponto. Nossa. Olha só. Aí foi forte. Estava no ponto, desci, falei, ó, voltei para casar com você. Aí ela falou, tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Ela falou, então vai falar com meu pai, né? Aí eu fui lá falar com meu sogro. Meu sogro tinha um bigodão assim. Aí eu falei para ele que vim casar, né? Eu gostaria que o senhor me autorizasse, nós já estamos noivos há 2 anos. Se o senhor me autoriza, eu vou casar com sua filha e tal. Aí autorizou, e aí a partir dali a gente botou para andar tudo, não tinha recurso, mas bora andar, bora para frente e tal. E por que eu casei no 31 de dezembro? Porque a minha sogra, por achar que a minha esposa é muito novinha, e era mesmo, a Inês tinha 18 anos quando casou, eu tinha 21, né? Então a minha sogra ficou meio que
resistindo, assim, né? Fazendo aquela resistência. Aí a gente marcou uma data, e naquela época você tinha que botar na gráfica para rodar os convites. Tá? Aí a gente marcou a data. A senhora concorda? Concordo. Vai ser essa data que a gente vai casar. Tá bom. Aí colocamos para rodar. Aí depois ela veio, não dá essa data, ó. Eu tô com um probleminha aí, não sei o quê. Aí inventou criou uma situação, acho que era de empresa, parece. Aí a gente trocou a data, tudo bem, qual a data? Aí marcamos outra data, aí colocamos na gráfica. Cada vez que você tirava da gráfica, você tem que pagar uma multa. Aí, os caras, aquela coisa chata. Bom, na segunda vez que ela marcou e desmarcou, aí eu falei pra Inês, ó, deixa a sua mãe marcar, que aí ela marcando, ela não vai desmarcar mais. Aí ela marcou, falou, olha, na última semana de dezembro eu consigo. Também, né? 31 de dezembro não ia estar trabalhando, não ia acontecer nada. O 31 foi isso. A gente foi ao cartório para saber qual é a agenda. Ah, só tem esse dia aqui. Eita. Falei, então vamos nesse dia mesmo, senão sua mãe vai desistir, né? Nós queríamos muito, a gente queria muito se casar, fazer uma família e tal, né? Então essa foi uma experiência muito, mas muito forte, assim. Aí nos casamos depois dessa experiência. É uma experiência muito boa, assim, para mim. Hoje eu falo para todo mundo, assim, né? Olha, gente, a gente vive leve, de verdade. Nunca surgiu nada naquela casa. Nunca voou um pau de macarrão naquela casa. Porque é a nossa história de verdade, né? Cada um tem as suas histórias, seus testemunhos. Mas esse é o meu testemunho. Eu não posso negar isso, né? Verdade, a gente vê, né? Porque 32 anos de casado ainda se emocionar contando a história. Não é pra qualquer um, né? Eu tô recebendo uma indireta aqui. É que eu preciso gravar um podcast sozinho. Vamos ver quando ele gravar o dele, que ele vai gravar. Tá? Eu vou te contar depois. Tá bom, eu vou assistir. Você vai assistir. Isso aqui era a mesma coisa, né? É a mesma coisa, assim, né? Então, hoje a gente tem essa coisa. E uma... Você falou de uma coisa ruim, né? Que aconteceu. Foi uma decepção, alguma coisa. Devolução da mamãe. Devolver a mamãe não foi fácil. Aí não foi. Ela era minha antecessora. Amiga, né? Amiga. Porque mesmo sabendo, né, que pra onde ela vai... Mesmo sabendo tudo isso, a devolução entender, né? Não é legal, não. Não achei nada legal. A gente fazia campanha no monte juntos. A gente orava junto, né? A gente era confidente um do outro, né? Ela tinha minhas confidências, eu tinha as confidências dela, né? Mamãe tinha Ponte Safena, né? Minha mãe tinha Ponte Safena. Então, ela fez uma Ponte Safena em Maceió. Depois fez a segunda Ponte Safena. A terceira Ponte Safena ela não resistiu, né? Então, essa foi a parte bem ruim. Ela pediu para fazer um fúnebre para ela, eu escrevi o fúnebre, eu fiz o culto fúnebre, né? Bem escritinho, achei que eu estava bem forte e tal, né? Paguei todo o fúnebre, porque eu tenho ainda nessa prática de reserva financeira, tinha dinheiro, paguei o fúnebre, tá tudo bem, tudo que tinha direito. Aí, quando eu voltei para casa, eu caí em depressão 3 meses. Meu Deus. Nossa. Aí fiquei em depressão 3 meses. 3 meses que foi assim, eu me jogava da cama para orar. Às vezes, 2 da tarde, eu estava debaixo do edredom. Não foi fácil, não. Essa, se você queria saber a ruim, essa foi a bem ruim. Mas ela plantou em mim o desejo de orar, de servir a Deus. Ela ativou o dom de ler e escrever. Eu sou escritor por causa da minha mãe. Deixou um legado, né? Deixou um legado de oração, né? Eu sou o cara das madrugadas, eu sou das 4 da manhã, das 5 da manhã, eu sou da madrugada. Isso é muito importante você ter falado, porque o que acontece, né? A gente vem seguindo a vida, igreja, tudo certinho, vem fazendo, mas a vida não é só, né, coisas boas. Às vezes acontece coisas na nossa vida, a gente toma um baque, assim, a gente não sabe como lidar. Até o senhor falou, nossa, caiu até na depressão, 3 meses e tal. Exatamente. Isso é até importante, o senhor falar para o pessoal que está em casa, como superar isso? Onde está a tua base? Como que você saiu disso? Isso é importante. Nós não somos super-homens. Exatamente. Tá? Por isso que eu falei para você quando a gente sentou aqui. Aqui eu quero ser de vocês, aqui eu quero sem formalidade. Senão a gente fica com muita formalidade e, na verdade, a aparência não é melhor que a essência. É a essência que é importante. Né? E a questão de respeitar não está só numa nomenclatura. Você pode me chamar de doutor, você pode me chamar de apóstolo e não me respeitar. Exatamente. E você pode me chamar de Nailton com a tremenda essência de honra lá dentro de você. Então, assim, o que me salvou e continua me salvando é que eu sou alguém que gosta de orar e ler a Bíblia.
É o que me salvou. Eu me jogava para orar. Me jogava da cama para orar, com depressão. Eu me jogava da cama para orar. Eu não sou contra buscar um especialista, mas eu não tinha condições, eu não tinha como, eu não, sabe, sem noção, sem... Acabou meu chão. Acabou meu chão. Eu sempre pensei, nunca quero ficar sem ter meu pai e minha mãe. Mas a mamãe era... Nossa... Enfim, né? Minhas viagens, que ela tinha que ficar orando, e mandava, como que você tá? Chegou, não chegou? Essas coisas de mãe, né? De mãe profeta, né? Minha mãe era muito intercessora. Então, como que eu saí disso? Eu saí porque eu me jogava para orar, eu saí porque eu caía no chão assim, eu não tinha palavras. Mas eu ficava no pensamento dizendo, Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho nem o que dizer, mas eu estou aqui. Eu descobri um princípio bíblico que a presença honra mais do que palavras. Né? Então, estar presente honra mais do que dar um presente. Então, eu me jogava para estar presente na presença de Deus. Eu falei, eu só estou aqui. Eu não tenho nada. E ficava lendo, e algumas vezes... Aí eu comecei a ler falando. Porque se eu fosse ler somente em silêncio, claro que embaralhava, né? Enfim. Mas eu comecei a ler falando, às vezes andando. Quando eu comecei a ficar um pouco mais forte, eu comecei a andar. A Inês me jogava da cama, algumas vezes. E 2 da manhã eu estava no edredom. Ela ia lá, me agarrava, me abraçava, deitava em cima de mim, pulava em cima de mim. Eu não reagia. Eu realmente não reagia. Tá? Enfim. Então, alguém está com depressão assistindo a gente, como que sai disso? Não é pecado ter um especialista. Busca um especialista. Se ele for cheio do Espírito Santo, melhor ainda. Verdade. Homem cheio do poder de Deus, uma mulher cheia do poder de Deus vai poder ajudar e dar total direção. Né? Agora, pessoalmente, busca Deus, vai para a oração. Cai de joelho, vai para Deus. E eu comecei na oração a falar assim, Senhor, eu não nasci com isso. Não nasci com isso. E comecei a orar e ler. E foi numa dessas leituras que Deus me deu 2 textos, que assim, até depois virou ministração. Eu fui em algumas igrejas enlutadas para abençoar o pessoal enlutado. O texto que Deus me deu, o primeiro texto, foi de Josué, quando Deus fala com Josué assim, Moisés, meu servo, é morto. Agora tu levanta-te. O texto saltou da Bíblia assim, dentro de mim assim. A sua mãe, minha serva, é morta. Você levante-se. Nossa. Tá? Você não pode ficar aí nesse luto. Já tá bom. Levante-se. Que você vai levar a tua família para o local que eu falei que vai levar. Foi a palavra dada para Josué. Então, ou seja, seu prazo de choro e de luto, né? esse luto aqui momentâneo, acabou. Tem que ser já. Levante-se com dor, mas levante-se. Se você ficar aí, você vai morrer junto. E o outro texto que Deus me falou foi do profeta Isaías. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí, o texto saltou aos meus olhos. O rei Uzias, que era parente do profeta Isaías, muito querido, morreu. E aí é naquele ano de luto que o profeta tem um monte de revelações. Aí o Senhor me disse 2 coisas. Primeiro, quem morreu foi minha serva. E eu faço o que eu quiser com o meu servo. O servo é meu. A serva é minha. Concorda? Claro. Como não, né? Como não concordar? Como não? E aí o Senhor me pergunta, se você encontrasse com a sua mãe de novo e perguntasse se ela queria voltar, qual é a resposta que você acha que eu ouvi? Não. Conhecendo bem ela fala, filho, eu não vou querer voltar mais. Mas Deus começou a me ensinar, quem tem saudade é você, ela não está com saudade. Porque lá não tem saudade. Quem sente dor é você, ela não está sentindo dor. Porque aqui não tem dor. Essas coisas foi sendo forte para mim ali. Aí eu, amém. Quem morreu foi minha serva. Ok. Sobre o profeta Isaías, ele me disse o seguinte, esse primeiro ano de luto será o ano em que você vai ter muitas revelações. Você vai ver o trono de Deus, você vai ver coisas, você vai escrever coisas, você vai ter revelações. E de verdade foi. O primeiro ano de luto. Então hoje, quando eu encontro alguém lutado, eu falo, se prepare, seu primeiro ano de luto vai ser um ano de revelações. Se você se entrega para o Senhor, se você se dá para Deus, esse vai ser um ano poderoso para você. E saiba que, principalmente, quem foi e foi do Senhor, essa pessoa não vai querer voltar. E é servo de Deus. Né? E também fala para quem teve parentes que não servia a Deus e morreu. Né? Ah, meu parente não servia a Deus e morreu. E aí é costume de muitos crentes querer já botar no inferno. Né? Ah, foi direto para o inferno. Particularmente não concordo assim. Praticamente concordo. Porque 1 minuto antes de morrer,
alguém pode Exatamente. confessar Jesus. E ninguém E nem viu. ninguém sabe. Ninguém nem viu. Tava lá agonizando. Sabe aquele momento Sim. assim no hospital? Eu fico bem atento a esse momento no hospital, que a pessoa tá meio ruim, muito ruim, tá em coma, de repente volta. Uma semana depois morre. Ah, sei lá o que aconteceu nesse um dia, nessa uma semana. O Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, pode ter falado, ó, confessa. E aí o texto fala isso, quem confessar Jesus está salvo. E nós vamos ter muita surpresa no céu. É verdade. Então eu acalento pessoas, eu tenho sido usado por Deus para curar pessoas. Ai, meu Deus, e agora? E agora é que você não sabe o que aconteceu. Você pode ter bastante surpresa chegar no céu e falar, cadê fulano? Cadê? Ele não está aqui. Não tá. É. Ver fulano que você nem imaginava. E o fulano. É, e você tá aqui? fazendo- Como é que você está aqui? Falou, um meio minuto antes de partir, eu a gente confessei Jesus. E o ladrão da cruz, para mim, é um caso bem idêntico disso aqui, né? O cara está ali perto de morrer. Senhor, hoje mesmo você vai estar comigo. Primeiro arrependido, né? Arrependimento verdadeiro, né? Às vezes a pessoa passa uma vida com Cristo e não tem arrependimento. Uhum. Com Cristo, Então, né? e ele não passou uma vida com Cristo, né? Ele só se Exatamente, ele arrependeu. passou uma vida na periculosidade. Isso é forte, hein? Exatamente, porque estar dentro da igreja não significa ter os princípios da igreja dentro de você. Isso. Entendeu? Eu estou falando isso porque eu vivi toda a minha vida dentro da igreja. Todo mundo, tá salvo, olha que... Não se equivoque. E estar dentro da igreja não é garantia de ter os princípios da igreja dentro de mim. Isso. Eu tenho que estar dentro da igreja, mas os princípios da igreja Também. têm que estar dentro de mim. Não é? É muito diferente as duas coisas. E é isso que vai me garantir que eu vou estar com o Senhor, né? É isso. Tô adotando aqui, que é muito bom. Pode perguntar. Vai você. Te cortei aquela vez, pode ir. Não, isso é só fazer um comentário, né? Isso é muito, muito importante, porque as pessoas têm a mania, né, de culpar Deus, né? Uhum. Deus, por que o Senhor fez isso, né? Uhum. Por quê? Questiona, né? Uhum. E eu sempre falo para todo mundo, nas ministrações, quando eu tenho oportunidade, eu falo, né? Que nas minhas lutas, nas minhas, né, guerras que eu tive, problemas, né? Tudo eu sempre falava, Deus, Jesus, ainda bem que eu tenho o Senhor. Claro. Sempre. Né? Ainda bem que eu tenho o Senhor, porque eu fico Seria imaginando muito as pior, pessoas que não têm. Uhum. Não tem. Como é que faz? Eu não sei se eu superaria, né? Se você não tem, né? Aquele Claro. que te sustenta, aquele que te levanta, né? Que é Jesus, né? Verdade. E ela passou poucas e boas, né? Então a gente... Vocês superaram bastante isso. Bom, isso é muito bom. Muito. Verdade. Muito. E, Nailton, você, a gente apresentou, né? Você é educador financeiro, mas a gente ouviu um pouquinho, né? Você teve uma história antes de chegar nisso, né? Algumas dificuldades, enfim. Como é que foi essa questão, assim, para te dar um start de entrar nesse meio, né? Nessa questão que mexe muito, né? Porque tem os dois lados, né? Muitas pessoas falam que ser Jesus é ser sofrido, você tem que ser lá o pobrezinho e não sei o quê. E não é bem assim, né? A gente sabe. E tem a outra questão, né? Deus mamon, aquilo que todo mundo tem uma dúvida, né? Uhum. Explica um pouquinho pra gente o que você passou antes de entrar nisso e fala sobre isso, essa dúvida que as pessoas têm, que elas confundem muito a questão do dinheiro, né? Uhum. É um assunto, acho que bem... Isso. Viver Bem pela polêmico, fé. né? Acho que você vai ser o cara que vai poder explicar isso Exatamente. pro mundo Que as inteiro. pessoas... É de Deus, porque eu tava com essa pergunta na cabeça, eu falei, vou ter que perguntar pra ele sobre o viver pela fé, né? que as pessoas confundem muito, né? A gente sabe disso. Confundem. Assim, a minha história começa, como eu falei para vocês, aquele susto de não conseguir cuidar da família. Aí, de repente, nós entramos em oração. Falei, Deus, eu preciso preciso que você me recoloca. Quero estar aí no mercado de trabalho e tal. E aí, na minha casa, um currículo chegou de uma multinacional para trabalhar lá. E eu lembro que a gente foi assim no carteiro, assim, ó, assim aquela caixinha de cartas. Aí Inês foi lá e botou o dedo assim e falou, eu acho que essa carta é para você. Eu falei, será? Mas a gente mora em condomínio. Eu falei, é muito deselegante você pegar uma carta que não é sua. Tá? Ela falou, não, só vou olhar. Se não for, eu coloco de volta. Aí ela pegou, era minha. Falou, é sua e é para ir amanhã. Nossa. Aí eu fui. Né? Cheguei lá na empresa, estava todo feliz, trabalhando numa multinacional. Plano de carreira, vou crescer, vou cuidar da Inês, né?
A Inês não é uma mulher barata, não. Então, cada caixa daquele cabelo não é barato, né? Cada anel daquele não é barato. Então, eu falei, que bom, vou cuidar dela, dos meus filhos, etc. E tal. Então, trabalhei muito direitinho, muito bem ali, né? Era a Continental de Fogões, que a empresa era a Continental de Fogões, não existe mais hoje, né? Mas era ali que eu estava trabalhando. Mas eu estava trabalhando e um dia o senhor me falou, olha, eu quero que você venha trabalhar para mim, tempo integral. Meu Deus. Aí eu repreendi, né? Eu falei, tá repreendido, né? Senhor, eu te repreendo. Porque eu pensei que era a voz da minha alma, pensei que era o diabo, assim. Eu falei, tá repreendido, né? Mas não era o diabo, era o Espírito Santo. Começou a me incomodar e aí, algumas vezes eu me pegava chorando na empresa. Eu tava lá trabalhando e começava a cair lágrimas assim. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tá, foi um negócio aqui. Tá tudo ótimo, assim. Aí eu me rendi e falei, bom, se o senhor quer realmente que eu faça isso, o senhor me dispensa daqui. Vou fazer, mas eu não faço a mínima ideia o que eu vou fazer. Aí começou. A ideia de fé começa ali, acreditando que era Deus falando, e se for o senhor me tira daqui. Aí naquela semana o chefe me chama, fala, você é um cara muito bem... Aquela conversa toda. Chega no horário, não fede e tal, mas assim, a empresa está desligando você. Era mais ou menos umas 9h30, 10 da manhã, assim, me desligou. Eu vou para casa, chego em casa, a Inês me olha pelo visorzinho assim, né? Toquei a campainha, ela me olhou assim no visorzinho, aí eu fiz assim, cabisbaixo. Com medo da mulher, né? Falando, meu Deus, como é que eu vou dar essa notícia? E agora? Né? Quando eu chego em casa, ela perguntou de tudo. Né? Tá de folga? Não. Tá passando mal? Não. Tá tudo bem? Eu falei, tá com saúde. Perguntou tudo, menos se eu tinha mandado embora, que a mulher não quer ouvir isso. Né? Mas o que aconteceu? Por que você está aqui essa hora? Eu falei, meu amor, eu estou no olho da rua. Fui dispensado da empresa e tal, né? Cabeça baixa assim, né? Aí Inês pegou, nunca esqueci, ela pegou assim no meu queixo, assim, ó, me levantou no olho dela, olhou bem nos meus olhos assim e falou, aquela empresa michuruca não merece você. Eita. Eu cresci, né? Fiquei 3 metros assim de altura. Ficou o tamanho dela, né? Fiquei maior, porque ela me pegou assim, olhou nos meus olhos e falou isso. Falei, aquela empresa michuruca não me merece mesmo. Fiquei pensando, né? Meio minuto depois eu falei, será que ela sabe que empresa que ela tá falando, né? Será que ela tem noção que empresa que é essa? Eram 2 quarteirões de empresa, um negócio enorme, né? Ali começa a minha história de fé. Só que o que eu entendia de fé? Fé era uma coisa abstrata para mim. E agora você vai no grego da palavra fé. A palavra fé no grego é pistis. P-I-S-T-I-S. Pistis. Pistis significa lealdade constante e inabalável. Então, ou seja, não é alguma coisa que eu tenho fé, eu tenho. Aí faz aquele pensamento forte. É o meu comportamento constante e inabalável a Deus e a palavra dele. Isso é fé. Mas eu não sabia disso e tampouco eu tinha educação financeira, porque o brasileiro não tem educação financeira. Infelizmente, nós não estudamos educação financeira, nem na escola, nem na faculdade, nem em lugar nenhum. Verdade. Então, eu começo com fé, servindo a Deus, né? E aí eu comecei a viver de fé e semente. Tinha mais fé do que semente não tinha nenhuma mesmo, então, quase nenhuma. E foi nesse momento que aí, eu não entendendo sobre educação financeira, lá na empresa eu acordava às 4h30 da manhã para trabalhar, mas agora, para Deus, comecei a acordar 15 para o meio-dia. Agora eu trabalho para Jesus, né? Quem trabalha para Jesus é outra vida. Vou acordar meio-dia. É outra regalia. Então, 15 para o meio-dia, comecei a acordar 15 para o meio-dia. E que bom, tá tudo bem, glória a Deus e tal. E aí começou a faltar tudo, claro. Eu começo a infringir leis financeiras, das quais eu não sabia, não tinha estudo para isso, não tinha nenhuma formação. Estou infringindo leis e começou a acabar. E quando acaba tudo, a gente viveu com R$70 por mês. Abaixo da linha da pobreza, né? Porque eu não tinha educação financeira. Falei, Deus, e agora? Como é que eu... Piorou a minha vida? Não era para cuidar da minha esposa, aquela preocupação de sempre. E aí, nessa ocasião, eu lembro que eu me encontrei com uma profeta de Deus, Sarah Hayashi. Sarah Hayashi está com o Senhor já, que é a pastora fundadora da Zion, né? Que não se chamava Zion, agora se chama Zion, né? E a Sarah Hayashi, fui lá na igreja da Sarah Hayashi para a gente conversar sobre crescimento de igreja, que eu já estava pastoreando nesse momento. Eu fui lá conversar sobre crescimento de igreja, ela me mostrou um organograma, odiei aquele organograma, porque eu tinha acabado de fazer um organograma no meio da semana e eu não achei que ia dar certo, eu fiz uma bolinha, joguei no lixo, falei, e eu quero lá saber de organograma. Mas ela me falou, e por educação,
Fiquei olhando, ela falou da sede, 10 igrejas abaixo. Ela falou, Nailton, eu tenho um pai, uma cobertura espiritual. Você tem cobertura espiritual, né? Você tem um pai espiritual? Você tem um pastor? Ela me perguntou assim, eu falei, eu tenho. Ela falou, porque pastor tem que ter pastor, né? Você tem pastor? Eu falei, eu tenho, meu pastor é o apóstolo Gés, né? Na época era pastor Gés. Eu falei, meu pastor. Ela falou, pois é, eu também tenho um. E o meu pastor é um rei e é apóstolo em África. Achei chique, eu falei, nossa, é apóstolo e rei? Que chique, né, o negócio. Ela falou, e eu entrego minha honra financeira aos pés do meu apóstolo. Não é assim que tem que fazer? Eu apertei a mão da Inês assim e falei, é assim que tem que fazer. Faço a mínima ideia do que ela está falando. Eu não sei nem o que ela está falando. Ela falou que entrega a honra financeira dela aos pés do apóstolo dela. Não é assim que tem que fazer? Aí eu apertei e falei, é assim que tem que fazer. Ela começou a falar de honra a esse apóstolo, e honra financeira, e etc. e tal. A gente não se encontra, mas eu honro ele. E começou a falar de honra, e me perguntava toda vez, não é assim que tem que fazer? Toda hora me perguntando isso. Mas eu não faço a mínima ideia do que ela está falando. E olha, eu não lembro de nada dessa reunião. Eu só lembro dessa frase. Não é assim que tem que fazer. Eu só lembro dessa frase. Aí eu estava tão incomodado com tantas perguntas iguais, que eu falei, posso ir no banheiro? Pode ir. Aí me disse onde era. Não era hora de culto. Fui ao banheiro, né? Uma igreja liderada por mulher é diferente de uma igreja liderada por homem. O homem é ministério de ação, a mulher é ministério de visão. O homem quer ver onde pega, a mulher quer ver coisa. Aqui falta uma cortina, aqui falta um quadro. Mulher tem visão, e o homem tem ação. Quando eu chego no banheiro de mulher, do banheiro de homem, tinha florzinha, cheirinho de mulher. Eu até achei que eu estava no banheiro de mulher. Eu dei uma saída assim para olhar a porta, falei, é de homem mesmo, mas é a igreja liderada por mulher, né? Então aqui falta uma flor, aqui falta isso, tudo bem. Voltei para minha casa, ela levou a gente até o metrô, num carro bem confortável, com ar-condicionado, que eu tinha vindo de Cataosso, como eu brinco com o pessoal, eu fui de Cataosso, né? Cataosso é aquele ônibus bem lotado, né? O olho fica grudado na janela. E aí ela me deixou no metrô, eu voltei para casa pensando, não é assim que tem que fazer. Aí ali eu chego na minha casa e falei, Inês, eu vou me trancar no quarto aqui, e eu só saio daqui quando Deus falar comigo o que está acontecendo, o que ela tem que fazer. O que eu tenho que fazer, que eu não sei. Eu, de verdade, não sei. Aí me tranquei no quarto das crianças, falei para ela, não, ninguém me incomode, e se eu não sair daqui é porque Deus falou. E foi ali que Deus me falou em Malaquias 1:6. O filho honra o pai. A partir dali eu comecei a pensar nessa questão de como eu ia fazer para honrar, e Deus me fala, entrega seus dízimos e suas ofertas de primícia aos pés do seu pai espiritual. Eu telefonei para ele no orelhão, Gesa, era uma ficha de 3 minutos na época. Vocês são nessa época, nós somos bem novinhos. Tá? Obrigado. Tinha orelhão na rua e a gente comprava. O que era orelhão? Orelhão era um local que não, ele sabe, ele tá escondendo a idade. Tá bom. É novinho assim. Aí a fichinha durava 3 minutos. Colocava a fichinha em 3 minutos. Eu lembro que eu peguei uma ficha dessa, coloquei lá. Ele atendeu, alô, tudo bem e tal. Eu falei, Nailton que tá falando. Ele falou, Nailton de onde? A gente era tão distante que ele nem sabia de onde era esse cara. E aí eu falei pra ele de onde que eu era e tal. Ele falou, entendi. Aí deu o primeiro minuto, fazia um barulhinho, né? Deu o primeiro minuto. Pois não, deu que eu te sirvo, onde eu te sirvo. Eu falei, olha, eu tô te telefonando para te pedir perdão. Eu quero entregar minha honra financeira aos teus pés. Eu vou dizimar aos teus pés. Eu dizimava na minha igreja. Mas como que eu, sendo o pastor da igreja, dizimo na própria igreja? Tá? Enquanto o povo dizima, Deus me usa para abençoar o povo. E quem Deus está usando para me abençoar? Então eu falei, não vou dizimar mais aqui, eu quero dizimar aos teus pés, eu quero ofertar aos teus pés. Aí ele falou, Nailton. Aí quando eu falei isso, caiu o segundo minuto. Ele começou a falar, Nailton, se Deus está te falando isso, tem pastores que estão se movendo assim, é de Deus, eu recebo, etc. Tal. Deus abençoe sua vida. Pá, caiu o terceiro minuto. Acabou. Saí dali, quando eu saí daquele, eu virei a esquina. Sabe o que aconteceu? Quando só terminei e virei a esquina? Nada. Fiquei curioso. Tô esperando, né? Não aconteceu nada. Só que eu não sabia como eu sabia. Mas eu sabia que alguma coisa mudou. Eu não sabia como. Não é o saber, que não alguma sabia, coisa mudou. alguma coisa mudou. Naquela semana, meu telefone tocou. E aí toca o telefone. Aí sempre era cobrança, que eu estava devendo a 2 pessoas naquela ocasião, Deus e o mundo. E aí meu telefone toca naquele momento. E quando toca, eu atendo assim. Alguém fala assim, eu quero falar com a Nailton.
de casa de irmã Nailton que está olhando. Aí eu tomo um susto assim, né? Eu falei, é Nailton, né, que tá falando. Uhum. Eu quero falar com Nailton, uma voz mais ou menos assim, meio que agressiva, né? Queria falar comigo, queria falar. Aí eu falei, um momento, por favor. Aí eu tirei o telefone, coloquei assim, falei, meu bem, você fez alguma compra para fora? Aí ela falou, não comprei não. Eu falei, tem um gringo aqui que quer falar comigo, nossa dívida agora está internacional. Nós temos dívidas agora além das fronteiras, nós estamos devendo agora. Ele quer falar comigo. Ela falou, faça a mínima ideia, eu não comprei nada, não sei de nada. Aí eu atendo, meio trêmulo assim, eu falo, é Nailton que está falando. Eu falei, hermano, eu estava orando em minha casa, e Deus me dijo para sembrar em tua vida $1.000 americanos. Eu não entendi nada. Eu só entendi os $1.000 americanos. Isso eu entendi. Muito bem, né? Que ele estava orando e Deus mandou semear $1.000 americanos na minha vida. Aí eu falei, amém. Aí, ali começa a minha história de fé, semente e tal. Mas eu me meti para orar e falei, Deus, eu sei que bom, o Senhor fez um milagre, mas eu não quero viver de milagre em milagre. Eu quero viver de herança. Eu não quero viver de milagre em milagre. Eu quero viver de herança. Tá? Aí Deus me ensinou 7 leis. Ele falou, se move assim. Sabia, eu nem tinha noção que eram as 7 leis que governam o dinheiro no mundo todo. Deus me ensinou as 7 leis, me movi nela por 19 anos. Ensinando na igreja local, ensinando para quem eu podia. Por causa dela, a gente foi às nações, algumas nações da terra. Deus fez uma reviravolta na nossa vida. Viajamos uma nação só, até que mais que uma vez. Fui a Costa Rica mais que uma vez. Fomos a Chile mais que uma vez, até que a gente ia tudo na Chile para ministrar. Fomos aos Estados Unidos mais que uma vez. Fomos à Índia. Foi uma série de coisas acontecendo, uma reviravolta na nossa vida, nossa história. Aí, o ano passado, eu falei, peraí, e a parte técnica do dinheiro? Me deu uma curiosidade, e a parte técnica? E o outro lado da história? Eu estava me movendo como se tateando, por assim dizer, ouvindo o que Deus falou. Mas a parte técnica, eu não tinha isso aqui. Aí, pedi autorização ao meu pai espiritual, ele me deu, eu fui fazer uma mentoria. Aí, quando eu chego na mentoria, estou ensinando as 7 leis que Deus tinha me falado há 20 anos atrás. Falou, tem mais alguma coisa assim? Tem mais algum conteúdo? Ele falou, não, essas são 7 leis que todo educador financeiro ensina e tal. Falei, eu já sou educador financeiro, então. Eu estou ensinando. Eu só precisava de uma autenticação, de um certificado. Então tá, então você é. Eu saio de lá com o desejo de falar com os empresários, né, executivos, que foi o que eu fiz. Saí de lá e fui dar palestra para empresário, executivo, ofereci minha mentoria, eles compraram, fiquei assustado. Com o ticket financeiro, eu fiquei assustado, porque eu estava o tempo inteiro no mundo eclesiástico, sem cobrar nada, ia nas igrejas, ensinava, faz isso, etc. Formei um milionário. E quando eu chego lá na mentoria, ele pergunta, por que você não é milionário? Eu falei, não sei, eu faço a mínima ideia. Ele falou, sei por quê. Eu falei, me conta, é que você ensinou bastante, praticou pouco. Nossa. E se você sabe o que tem que fazer e não faz, você não é diferente de quem não sabe. Aí eu falei, peguei aqueles tapão assim, saiu de lá e pensei assim, então, à medida que eu ensinar, à medida que eu vou praticar. 4 meses depois, minha vida financeira mudou. Só deu 4 meses. Aí mudou radicalmente tudo. Tudo assim, não dever nada para ninguém, de dormir em paz, de ser feliz, de ter reserva. Tudo mudou. 4 meses, só deu 4 meses. Aí mudou radicalmente tudo. E isso fazem 1 ano e meio, mais ou menos. Aí agora, então, eu continuo apóstolo e agora sou educador financeiro, indo para o mundo executivo. Mas o meu pai me chamou de novo, meu pai e meu primo, né? Eu chamo ele de meu primo, apóstolo Joel, que são minhas 2 influências, o apóstolo Jés, meu pai espiritual, o apóstolo Joel, que é um mentor, que é uma cobertura de oração para a nossa vida. Eles falam, não se fecha para a igreja, conta para os irmãos, diz para os irmãos qual é o passo a passo, fala para os irmãos, que eu não queria falar com a igreja. Porque eu tinha uma crença limitante de que se eu falasse o ticket financeiro para a igreja, os irmãos iam achar que eu estava furando os olhos deles. Então, eu não queria falar. Eu falei, não quero falar para a igreja, os irmãos. Enfim, mas aí eu me abri para a igreja, falei, irmão, o passo a passo é esse. Quando eu falei para a igreja, quando eu fui falar o primeiro ticket financeiro para irmãos da igreja, eu falei, eu dei uma volta, gente. Eu dei uma volta para dizer qual é o preço. Eu falei, como é que eu vou falar? Como que eu vou falar isso? Mas eu estou dentro de um mercado, e no mercado é assim que funciona. Então, dei uma volta até que deu certo. Falei, e agora estou falando para a igreja. Fiquei extremamente admirado de que no mundo corporativo e no mundo eclesiástico há uma carência grande de educação financeira. As pessoas estão gerando, mas não sabem como gerenciar e não sabem como gastar, né? Gera, mas gerencia ruim
e, consequentemente, gasta muito ruim. Então, a partir daí, eu entendi o que é fé. Fé é me mover constantemente, com lealdade inabalável, ao Deus que eu sirvo e à palavra dele. Isso é fé. Não é somente eu apertar o olho forte e falar, tenho fé, não é nada disso. Né? Então, hoje alguém fala, você vive de fé? Sim, mas eu pratico leis. Então, não é só viver de fé, acordar meio-dia, 1 hora da tarde e falar, e agora, Deus? Deus, por exemplo... O maná né? já foi, né? Já passou, não cai mais do céu. Não funciona assim, né? Tem Né? que praticar leis, né? Por exemplo, quando eu fui pastor da igreja local, eu tinha o costume de um monte de pastor faz a mesma coisa. Né? Só abre a igreja no dia do culto. Ainda abre atrasado. Diz que o culto começa às 18, aí ele chega às 18h30 atrasado. Os irmãos estão na porta esperando. São princípios e coisas que vão atrapalhando sua vida financeira. Você não fala que é tempo integral, né, pastor? Então, bora lá, pelo menos dar meio período naquele local. Enfim, orar pelas pessoas que chegam, visitar pessoas. Você é pastor. Quando eu comecei a me corrigir nisso, falei, gente, a partir de agora, é assim, a gente vai chegar aqui 2 horas antes do culto. Deu uma espanadinha, alguns, mas por que tal? Porque assim tem que ser. Nós não podemos ser recepcionados pelas pessoas que chegam. Nós temos que recepcionar as pessoas. Exatamente. E quando der a hora para começar, a gente vai começar. Que tenha um irmão ou meio. A gente vai começar. Né? Então, isso sim começa a trazer resultados na nossa vida e nossa história. Então, não sei se eu fecho aqui a nossa história com a sua pergunta, mas aí começa a minha história financeira. Viver de fé é essa questão de lealdade inabalável. Né? Pode ser que um dia não esteja... Eu continuo acreditando no que Deus falou e vou andar praticando o que eu estou fazendo. Né? Princípios e leis que vai funcionar. E aí duvido que não dê certo a vida financeira de alguém. Então, você que está em casa, vamos deixar o link aqui do curso do Nailton, né? Fala um pouquinho sobre esse curso, né? Você vai dar para empresários, tanto para igrejas, como é que funciona? Fala um pouquinho aí. Eu começo, ele tem estágios, né? Eu organizei o curso em estágios. O primeiro estágio é uma aula gratuita. Então, é o primeiro passo. Aí eu dou uma aula gratuita. Inclusive, amanhã eu vou dar uma aula gratuita numa escola, por exemplo. 45 minutos de aula, 45 minutos, 1 hora, para trabalhar a questão da consciência. O brasileiro não tem consciência do perigo que está correndo por não ter educação financeira. O brasileiro não tem essa consciência. E os nossos governos nossos governantes, não parece que o povo que quer que o povo tenha consciência disso. Não mesmo. Não quer, não parece. Porque nós, educadores financeiros, estamos naquela expectativa de que, antes da gente morrer, a gente veja o Brasil dando ênfase à educação financeira. Porque, aliás, a gente estuda coisa que não tem nada a ver com a gente e a gente não vai nem levar isso para frente. Mas dinheiro é um assunto que você vai ter que lidar com ele até o resto da sua vida. Então, não parece que tem, porque, na verdade, quem aprende não depende. Então, o governo não está interessado que as pessoas aprendam, para continuar dependendo. Exatamente. Né? Quem aprende não depende. Tá? Então, nós organizamos em estágio. Primeiro estágio, aula gratuita. Eu vou lá, trabalho a consciência. Gente, ao invés de comprar um tênis, compra um curso. O cara não vê problema. Quando eu falo do curso para alguns, eu falo, mas deixa... tá, porque quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. Você não vai fazer. Porque desse jeito você não vai ter dinheiro para fazer. Você não vai ter dinheiro. Você só vai ter dinheiro se você investir em educação. A gente chama de dívida boa. Primeiro você faz uma dívida boa, e depois você vai ter esses recursos. Dívida boa é dívida com educação, dívida com saúde. Isso é dívida boa. Tá? Viajar e vir fazer um podcast, isso é dívida boa. Tá? Porque olha quantas pessoas você vai poder abençoar, dizer... E às vezes na cabeça de muita gente pensa só no dinheiro. Tá, mas quanto que eu vou ganhar com isso? A questão não é só dinheiro. Você está ganhando valores, você está ganhando pessoas, você está ganhando o coração de pessoas. Você está sendo usado por Deus. É uma série de coisas que acontecendo. Então, o primeiro passo no nosso curso, aula gratuita. Dessa aula gratuita, a gente escoa pessoas para o segundo estágio, que também é gratuito, mas é um programa de 3 semanas de aula gratuita. Então, eu dou 3 aulas gratuitas para trazer uma consciência. Tá? Tem uns que não querem. Não preciso, eu quero ir direto para o curso, já tenho consciência. Eu quero ir direto ao ponto. Né? Não é obrigatório. Mas a maioria deles passa por essa aulinha de 45 minutos. Aí ali eu explico quais são as 7 leis que mandam e governam o dinheiro do mundo. Falo um pouco do conteúdo dessas leis. Nessas de 3 semanas aqui seguidas. Inclusive, vou começar um grupo agora na semana que vem. Geralmente nas quartas-feiras eu faço. Então, eu faço 3 quartas-feiras. Quarta, te dando uma consciência. Por que estudar educação financeira? Alunos que eu tenho desde 20 anos até 85 anos.
Alguém com 60 anos fala, para que eu quero isso? Já vivi 60 anos sem isso. Para que eu quero esse negócio aí? Eu falo, agora que você precisa. Agora que você precisa muito mais. Porque, né? Você vai ver até 120 anos, você precisa muito mais. O cara que tem 20 tem 100 anos pela frente. Agora você tem 60. Né? Então, consciência. Depois da consciência, ele entra num curso que eu chamo de curso intensivo, são 3 noites. Ele estuda 3 noites, tudo sobre as 7 leis, mas como se fosse descendo degraus, aprofundando o assunto. Para não pegar o conteúdo de uma vez e colocar tudo ali, porque a pessoa pega toda essa coisa pesada e fala, tá, e aí? Achei maravilhoso, mas como é que eu faço? Eu sei que eu fui dar uma palestra para um grupo de empresários, aí eu falei das 7 leis, expliquei e tal. Quando eu terminei, um me chamou e falou, eu gostei muito. Mas como é que eu pratico isso aí? Como é que eu boto em prática esse negócio aí? Eu fui dar aula para professores de escola particular. Porque a escola hoje, tanto particular quanto a pública, eles entendem que quem vai dar aula de educação financeira? Professor de matemática. Porque dinheiro fala de números. Mas educação financeira não é. A ênfase não é número, a ênfase é comportamento. Então, o professor de matemática fala de exatas e o professor de educação financeira fala de comportamento. Né? Então, alguns professores de educação de matemática não conseguem dar aula de educação financeira, porque estão devendo, não sabem nem como sai disso. Nossa. Então, aí eu peguei alguns me dizendo, tá, como é que eu ensino isso? Eu estou num problema, como é que eu vou ensinar essa sala de aula? Então tá esse estágio para falar dessas 3 noites. Depois a gente tem um outro estágio que são 2 meses de aula. 2 meses mergulhado no mesmo assunto, mas aprofundando mais os princípios. E depois eu passo 10 meses com alguém lá no fim. Quem quiser, a gente vai caminhar junto por 10 meses. Olha só. Bem completo. Quase um ano. Vou ficar junto uns 12 meses de verdade. 12 meses, é. 10 a 12 meses a gente vai ficar junto. Beleza. E aí eu vou fazer uma pergunta, pode responder ela bem rapidamente, assim. Tá. Por que o seguidor de Jesus, ele tem que aprender educação financeira? Posso? Eu tenho que responder isso bem rapidamente, mas tá. O seguidor de Jesus tem que aprender educação financeira porque ele tem uma família. Ele vai ter que empurrar essa família para frente. A primeira vez que eu fui a Israel, esse foi o conceito mais forte que eu vi sobre prosperidade. Prosperidade é empurrar alguém para frente. Então, o povo que serve a Deus precisa da educação financeira porque tem filhos, tem uma família. Vai ter que graduar seus filhos. Vai ter que graduar eles. Depois, se precisa, vai ter que dar uma pós-graduação para eles. Essa pós-graduação vai ter que ser dentro ou fora do Brasil. E quem vai bancar? Tá? Esses filhos vão crescer, vai ter que casar. Eu já casei 3, eu sei que não é barato. Tá? Depois que eles casarem, eles vão ter filhos. E aí você tem netos. E aí a Bíblia fala em Provérbios que o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Então os cristãos precisam estudar educação financeira. Eu tenho que aprender isso aqui. E muita gente está pensando, já dizimos, já oferta. Por que não está dando certo? Porque não é só essa lei. São 7 leis. Dizimar e ofertar é uma delas. Mas são 7 leis envolvendo. Então não adianta dizimar e ofertar e não praticar as outras leis. Então, assim, para ser muito objetivo, assim, eles precisam estudar por esse motivo e precisam estudar porque eu tenho que deixar uma herança. Para quem fica. Se Jesus não voltar para todos nós, eu vou na frente, mas meus filhos vão ficar aqui, meus netos vão ficar. Tá aí a herança. Eu não quero ser como o discípulo do Eliseu, que morreu e deixou a mulher endividada. A mulher e os filhos endividados. E daí o credor teve que vir buscar os filhos como escravo. Eu não gostaria. E teve muitos na nossa nação que fizeram isso. Pastores e líderes, e aí a pessoa ficou endividada. Então, essa é uma razão, assim, claríssima do porquê. E outra razão que eu acho muito importante para os cristãos, né? A gente não vai depender de INSS, né? Os cristãos não deveriam pensar em depender de INSS, né? Eu já falei o que é INSS, é uma sigla. INSS, né? E isso nunca será suficiente. É verdade. Então eu não quero viver de INSS, né? Eu quero que... Fora que, do jeito que está caminhando as coisas... Não vai ter INSS. A nossa geração, para os mais novos, não vai existir. Possivelmente não vai ter. Trabalho não vai acabar no mundo nunca, mas o emprego tem prazo de validade. O emprego vai acabar. O trabalho não. Então, por esse motivo, a gente precisa sair das dívidas, saber administrar o que chega, saber fazer muito com pouco. Tem gente aí fora fazendo pouquíssimo com muito. Tem muito, está fazendo pouquíssimo. Aí Deus está cansado disso aqui. Ele quer que o povo dele aprenda como que tira da mão do ímpio, daqueles que não amam o Senhor, e coloca na mão de gente que ama a Deus, para fazer de acordo com o propósito do Senhor. Acho que eu falei demais, mas... Olha, não, já deu uma boa lição, né? Já estou tomando para mim já essa lição, que isso é muito importante.
Essa Bom, pergunta foi para mim, eu perguntei porque... foi pra você. eu tô aprendendo. A gente tá aqui para aprender, né? Ah, é? Ai, Eu estou assistindo o podcast ao vivo, né? Uhum. A cores aqui, mas a gente já... Com Absorve, né? Lógico. Ó, Eu espero que agrega para todos que estão assistindo. Com espero certeza. que agrega né, que seja de valor, né? Com certeza, essas informações são muito, muito importantes, né? Porque, como você disse, não tem. Não tem. a gente teve a oportunidade, né, de ouvir ele, né, numa igreja que nós estávamos, ele estava dando, né, como é que foi aquilo? Praticamente uma aula grátis, né? Ali foi uma palestra, né? palestra. Em tom de pregação, né? Isso, maravilhoso. Olha, a gente saímos de lá ministrados, Falando das com a 7 chavinha assim virada na cabeça, falando, meu Deus, como eu nunca pensei nisso. Quanta coisa errada, né? Saí envergonhado. Eu falei, Jesus. Ai, que exagero. É verdade. Eu falei, Jesus. Tem umas coisinhas para corrigir e tal. Umas coisinhas. Umas coisinhas, eu falei, Jesus. Por isso que alguns ficam E a 10 meses, misericórdia. né? Eu tenho coisa para ir corrigindo, é um passo a passo, né? Então, eu tenho advogados, tenho doutores na minha sala de aula, eu tenho gente do CLT, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tá. Olha, o papo tá muito bom. Também tô Se achando. deixasse, a gente ficava aqui falando horas e horas. Eu já falava, começa a aula aí pra gente. Fica 10 meses. Eu gostaria. Só se der o microfone na tua mão, aí vai, né? Um microfone e uma lousa aqui, eu falo, bora lá, me acompanha aqui. E eu tenho um problema. Eu digo, pessoal, eu sou muito ruim de tecnologia, mas eu tô pronto para falar com 7 bilhões de pessoas. Pode botar um microfone na minha mão, na minha frente, uma tela. E fala, viu? Fala com tranquilidade. Tá? Ele até me perguntou, Fernando, quanto tempo mais ou menos faz? Sabe como é que é, né? Eu te perguntei, né? Sabe como é que é o crente, né? Que é isso, né? Então, quando o crente fala, vou entregar o microfone daqui 5 minutos. Pelo amor de Deus. Não é assim que funciona, né? Mas assim, a gente ficou muito feliz com a tua presença. Verdade. Né? A gente já se encontrou lá atrás um tempinho já, né? Que a gente já tá tentando marcar para vir aqui. A agenda dele é muito cheia, gente. Eu vou chegar melhor assim vocês marcarem logo. Exato. Daqui a pouco, daqui 10 meses vai ser a sua próxima turma. Nossa! Ai, em nome de Jesus, né? Não, eu tenho turma constante, né? Tô brincando. Eu imaginei. Olha, foi difícil estar com esse homem sentado aqui hoje, porque ele tá com o telefone desligado ali, mas antes de desligar tá aqui só. A hora que eu ligar ali, meu Deus. Os verdinhos vai estar... Principalmente a mulher, né? Não, é prioridade. Quando chega uma bandeirinha dela, eu falo, desculpa. Minha menina... Ai, tá vendo? Como a gente tá aprendendo bastante, né? Sobre educação financeira. A prioridade é ela. Chegou a bandeirinha dela... Não, mas a minha prioridade é ela também. Tá certo, tá certo. Deus tá vendo. Olha só. Meu pai, me tira daqui desse podcast, Senhor. É tão engraçado, porque às vezes, né, eu mando alguma coisa e aí a gente tem vários grupos, né? Sim, sim. Enfim, que tamo junto. Aí ele responde os grupos, eu falo, os grupos você tem tempo, E nós, né? E eu. Às vezes é uma ênfase, né? Mas é verdade, mas é brincadeira, mas ele me atende sim, vai. E pra gente finalizar, eu queria falar uma palavra profética pra você. Algo que Deus colocou, né, no nosso coração pra gente falar. Pra mim? Pra você. Que bom, eu recebo. Tá? A gente conhece tantas pessoas, né, que por muito menos elas desistem da vida, né? Desistem. Sim. Né? Desistem de lutar, desistem de Jesus, por muito menos, né? Por bobeira elas desistem, né? Uhum. E a gente sabe quão grande é essa luta, né? Todo dia batalhando, estando com Jesus, né? E as pessoas elas não conseguem quebrantar o coração, entregar o coração verdadeiramente, né? Para Jesus. E a gente ouvindo a sua história hoje aqui, ouvindo o que você já passou, né? Desde lá do começo, a sua conversão, né? As quedas que a gente dá, mas a gente nunca desiste. E por menos, né? As pessoas simplesmente largam Jesus, né? E tem uma palavra, né? Que está lá em Tiago, né? Do maldoso que diz assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, Amém. a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Né? Muito bom. É uma história de superação,
né? A gente entende que se a gente quer ser reconhecido por Jesus, né, a gente tem que entregar o coração para Ele, né? A gente sabe que às vezes é difícil, a gente olha para uma família, para filhos, né, casa, todas essas coisas, né? A gente olha para Jesus e fala: Jesus, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho filhos, né? Como é que a gente vai viver? Exatamente. Como é que a gente vai superar? E a gente acaba colocando a nossa fé, né? E Deus faz a gente entender que às vezes a nossa fé não é acordar meio-dia, ficar esperando cair do céu. Ele dá todo o ensinamento, né? A fé é prática. Né? E por menos as pessoas simplesmente largam ele. Exato. Né? Eu vejo em você uma história assim de inspiração, né? Porque eu tenho uma família também, eu tenho 2 filhos em casa. Claro. E eu sei o quanto é difícil, né? Fico até emocionado falar isso. A gente arrepia, porque, não tenha dúvida. Né? Porque você quer dar o melhor para sua casa, para os seus filhos, né? Sim. E o que eu fico triste pelas pessoas é porque a gente sabe que por nada elas largam Jesus, por nada elas largam o reino, por nada elas largam família, elas destroem família, né? Verdade. Então, fico muito feliz de te escutar hoje, porque foi uma lição para mim, para minha casa. Como eu quero ser um homem de Deus daqui para frente, né? O futuro, porque a gente só não pensa hoje, a gente pensa no futuro. A gente pensa nos nossos filhos, na igreja, no ministério, na casa, né? E quer falar alguma coisinha para ele? Não, ele já falou tudo, né? E o que o Senhor diz, né, através dessa palavra é isso, que a sua recompensa não, a gente sabe que não é aqui, né? Mas de não desistir dele veio, né? Porque o Senhor, ele cuida, né? Ele vai, ele nos prova, e quando somos aprovados, nós sabemos que ele, né, nos recompensa. Mas é algo que eu vejo que você não fez como muitos, né? Você não estava buscando as bênçãos, você estava buscando o abençoador. Exatamente. Então, isso é muito, muito importante, né? É, Muito porque bonito de ver. eu creio que teve alguém que acreditou em você desde o começo, né? Eu creio que sua mãe, ela acreditou em você desde o começo, né? Ela sempre, nunca desistiu para você andar no caminho, né? Sim. E meus pais foram corajosos. Meus pais foram corajosos. Teve um tempo que meu pai quis desistir do evangelho. Só te cortar para dizer isso. Ele não desistiu porque ele olhou para mim. Ele falou: não posso desistir, porque se eu desistir, ele não vai ficar firme. Eu vou ficar firme para dar um exemplo, e ele continua firme. Eu tô aqui hoje com você. Sim. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Exatamente. As pessoas, claro, né? Deus é o primeiro lugar na nossa vida, mas às vezes a gente olha e fala: meu Deus, eu preciso, né? Continuar, porque... Exatamente. Eu sou resiliente, de verdade, e a palavra que você está falando, ela vem muito ao encontro do meu coração por conta da palavra perseverança, que também é uma palavra grega, perseverança, né? Perseverança significa lutar até que aconteça. Isso é perseverança. E por que eu vou desistir? Não aconteceu ainda? Só paro quando acontecer. Aquela frase bem popular, né? De água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Não furou ainda, eu não vou parar. Eu vou perseverar. Deus falou isso. Então, é perseverança. Tem gente que não recebe a bênção de Deus porque não persevera. E perseverar é isso. Você não fez lá uma campanha de 7 semanas? E por que quer desistir na 5ª? Você não falou que vai ser fiel a Deus para o resto da vida? E por que está desistindo? Você não falou que vai ser fiel a esse casamento? Por que está parando? Você não disse que ia ser fiel à sua família? Por que você vai deixar seus filhos à deriva? Você não falou que ia ser fiel? Então, que seja. Como diziam meus pais, dizia minha mãe também, dizia bastante, né? Cerra os dentes e vai. Com fidelidade, com perseverança. E pronto, né? Eu conheci uma história de um irmão que ele ficou orando para Deus abrir uma porta de emprego. Ele orou por 7 semanas. No finalzinho das 7 semanas, Deus não abriu. Ele falou: estou desempregado mesmo, vou orar mais um pouco. Aí orou mais 7. Aí, no final das 7 semanas, naquela segunda vez que ele estava fazendo 7 semanas, Deus também não abriu. Ele falou: não estou fazendo nada mesmo, vou fazer mais 7. E ele fez 7 vezes 7 semanas. Ou seja, ele orou o ano todo. São 52 semanas. Ele orou o ano todo. Aí no final daquele ano, Deus abriu uma multinacional para ele. Uma tremenda porta. Mas ele foi perseverante. Se na primeira semana ele falasse:
isso não vai dar em nada, deixa eu pular para outro. Ele não tinha recebido. A sua palavra vem muito ao encontro do meu coração, eu recebo ela, eu sou resiliente, eu tenho aquela coisa de me levantar no outro dia. Hoje foi uma coisa, aquele baque veio assim, mas com exceção dessas que eu te falei da mamãe, que aí foi fortão, né? Foi muito forte, Mas você tá aí. Mas eu tô aqui. No outro dia, coisa assim, eu me levanto. Isso tem muito a ver comigo mesmo, é a palavra que eu recebo muito no meu coração. Não só a recompensa, mas por conta da perseverança. Eu recebo. Exatamente. Ainda bem que eu vim aqui nesse podcast. Glória a Deus. Graças a Deus que eu vim. Amém. Pra fechar, até como eu conversei com a Aline essa semana, né? Eu falei pra ela, a gente tem que ver, né, que tem pessoas que elas passam por processo, às vezes demora a vida inteira, anos para você chegar no que Jesus quer para você, né? Uhum. Mas a gente vê pessoas, dá mais tristeza que a gente vê pessoas dentro da igreja passando por desse processo, né? É não confiando no que Deus... Voltando pior do que era, né? Piorando a vida, ao invés desse de... processo, é desistir. É desistir por pouco. E às vezes as pessoas estão passando por nada, simplesmente porque não quer quebrar o ego, não quer mudar. Sim. Não quer ouvir o Senhor. Não quer ouvir o Senhor. Não quer ouvir Deus, e passa desse processo, né? E aí cai. E aí a queda é grande, né? Forte. Hein? Porque quando você está no processo, você pode cair, mas vai ter uma mão que vai estar lá com você para te levantar. Aquele que não desistiu de você, agora no desse processo. Porque no processo você está em transformação, né? Agora o Senhor já te transformou, te deu algo e você está retrocedendo pior do que você era ou como você era, por orgulho, por não obediência, aí a queda é maior. A gente sabe que com o Senhor a queda é maior. E voltar sempre é sozinho, né? Porque Deus não volta junto. Você quer ir junto? Bora pra frente, eu vou com você. Agora, se você quiser voltar, você volta sozinho. Mas isso também é importante, né? Eu sei que a gente falou que estava encerrando, gente, nós estamos encerrando mesmo. Mas isso é importante porque é um ensinamento pra gente também, né? Sim. Porque a gente às vezes aguarda algo e a gente fala, não tá acontecendo, não tá acontecendo. E você fala... A gente já chega a falar isso. Nossa, ainda bem que não aconteceu, porque... Pra entrar nessa situação é melhor que não tivesse acontecido mesmo. Não seria benéfico se tivesse acontecido. Tem uns que a gente estava até brincando esses dias que eu falei, eu preferia passar tudo de novo do que a gente passou, que foi feio, né? Do que voltar a ser quem eu era antes de Cristo. Exatamente. Eu prefiro passar de novo. Eu prefiro do que voltar. Porque... Isso é uma oração nossa. Perseverar, né? A gente fala, Jesus, a gente prefere passar tudo que passou, toda a luta, do que o Senhor dá condições pra gente e a gente se perder. A gente sabe tudo que a gente passou, mas a gente sabe que a gente estava com Ele. Eu não volto para o que eu era antes, não, do Senhor. Nem eu. E tem gente que olha e fala, meu Deus, mas porque olha nos olhos humanos, né? Sim, sim. Olha nos olhos humanos. Vê a aparência, né? Não vê a essência. Exatamente. Que manhã boa, hein? Poxa, mesmo, vocês me deram uma manhã muito boa, foi muito legal. Amém. Glória a Deus, pra gente também foi maravilhoso. Agradecer mais uma vez, né? E você que tá em casa, compartilhe esse vídeo, né? Se inscrevam no curso do Nailton, no canal da CLSJ também, porque isso vai edificar muitas pessoas. Mas né? se chama assim, curso do Nailton? Não, né? Não, né? Tem o nome do curso, né? Fala o curso, vai. Curso do Nailton. Eu apelidei o nome do curso do Nailton. Já deu o curso do Nailton. De tudo não tá errado, né? É um curso de educação financeira. Do Nailton. Pronto. Melhorou, ficou mais bonito, né? Curso do Nailton. Né? Não é, de tudo não tá errado, né? As pessoas querem estudar educação financeira, né? Eu represento um instituto, chama Instituto Cabot, que é o instituto que, né, por assim dizer, dá cobertura para o curso, mas o pessoal, quando vai lá, vai por causa do Nailton, né? Por causa do instituto, né? Tá vendo? Mas não tá de todo errado, não. Tá, deixa eu te ajudar aí, tá tudo muito bem. Verdade. E é isso, pessoal. Até a próxima. Não esqueçam de compartilhar para as pessoas assistirem, serem edificados com esse vídeo, porque é muito importante esse assunto. Amém? Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.